Foi muito engraçado que o que me motivou a fazer este vídeo foi perceber que perto de bater os 100 vídeos longos aqui no canal, Naruto ainda não tinha aparecido. E isso me chamou a atenção, pois por mais que eu não tenha um apego emocional com Naruto como eu tenho com Cavaleiros do Zodíaco, que inclusive é o assunto mais recorrente neste canal, eu fico muito feliz de vocês gostarem de me ver falando da minha obra favorita, mas eu acho correto dizer que Naruto é o maior anime moderno no ocidente. E eu preciso especificar o ocidente, pois se eu for levar o oriente em questão, e principalmente o Japão, não dá pra comparar com One Piece, né? Mas quem acompanhava animes lá em 2010, os longínquos tempos do RMVB, do Naruto Project, dos projects da vida, sem dúvida lembra da época incrível que foi a era do Big Three dos animes. Que foi a época que ao mesmo tempo nós tínhamos Naruto, One Piece e Bleach saindo. Toda semana episódio desses três grandes e enormes animes saindo. Eu tenho planos para falar de Bleach, mas em outro momento. Mas a época do Big Three foi formativa em muitos aspectos para a forma que o mundo otaku entende anime. E eu digo isso porque por mais que eu tenha visto Cavaleiros, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Inuyasha na infância, eu acompanhei o Big Three na adolescência, que é justamente a fase da vida que a gente acha que sabe de tudo. Teve muita gente cuja adolescência foi marcada pelos animes que aterrissaram aqui nos anos 90, mas a minha adolescência foi marcada por Naruto, One Piece e Bleach. Então o Big Three foi muito importante para quem acompanhou ele na época, pois ele condicionou muito bem o olhar de uma boa parte do público otaku de o que esperar de um anime. Se você cresceu nessa época como eu, você já deve ter visto muito anime diferente, que se distancia muito da fórmula do shonen de porrada. Aquela fórmula clássica de uma história super longa, com vários arcos, vários inimigos cheios de capangas, que os personagens irão enfrentar no decorrer do arco para lutar contra o grande vilão lá no final. Mas eu insisto nessa importância histórica, pois por mais que hoje em dia muita gente que assistiu Naruto lá em 2010 já assistiu Evangelion, que é uma loucura em muitos aspectos, talvez tenha visto Your Lie in April, que é música, sentimento, nada a ver com luta, Odd Taxi, que é investigação e um pouco de comédia e tensão, Spy Family, que é só fofo e comédia, filme dos Estúdio Ghibli, que são aventuras incríveis e emocionantes, filmes do Makoto Shinkai, que são de ficar em posição fetal até o fim dos tempos, mas mesmo o público que sabe a elasticidade que animes conseguem ter como mídia, ainda hoje é comum você encontrar na internet pessoas discutindo qual, afinal de contas, é um anime que foi o sucessor de Naruto, qual anime carregou a tocha. O sentimento que eu vejo ainda é de um saudosismo muito grande pelo que Naruto representou. E afinal, quem pegou essa tocha? My Hero Academia ou Boku no Hero Academia é um anime que eu gosto muito e que foi severamente criticado desde o seu princípio, pois a publicação do mangá do Boku no Hero começou bem próximo do final do Naruto. Então alimentou-se essa vontade de que Boku no Hero fosse o sucessor espiritual de Naruto. E aí muita gente se frustra até hoje com Boku no Hero por ele não ser o que ele nunca prometeu que seria. Eu com frequência leio por aí comentários como: bom mesmo era o tempo que a gente tinha Naruto saindo toda semana. Não tem mais anime assim hoje em dia. E eu não entendo bem o bastante do mercado de animes pra falar isso, mas Naruto era um anime de produção semanal. Que bom que nem todo anime é como Naruto era. Isso é o tipo de coisa boba de saudosismo. Parece que as pessoas não lembram a quantidade absurda de episódios de Naruto extremamente mal animados. O que Naruto mais tem são episódios mal animados e com muito flashback justamente pra reaproveitar, porque é um estúdio que não tem tempo de parar de produzir um anime de extremo sucesso. Graças a Deus, ser como Naruto não é mais a regra. Se eu não estiver louco, o único anime que ainda sai religiosamente toda semana é One Piece, e eu nem tenho certeza se One Piece sai toda semana, igual era. É péssimo pra produção ter que lidar com um anime infinito. Mas bom, animes infinitos possuem público. Eu acho coisa de maluco gostar de uma obra pelo aspecto dela ser grande, né, mas... Só que ao mesmo tempo que Naruto foi um fenômeno moderno no mundo dos animes, ele soube fazer, ou melhor, Masashi Kishimoto soube fazer, uma coisa tão importante em histórias, que muitos animes, principalmente os animes que queriam se enquadrar como o tradicional shonen de lutinha formulaico, passam longe de acertar, que é simplesmente ter uma história com um tema. É claro que a função, o intuito de um shonen de porrada é ter personagens carismáticos que vão constantemente lutar em batalhas muitas vezes mortais. A graça dessas histórias, o ponto dessas histórias, é ter um contexto que justifica a lutinha, trocação de soco. Os grandes momentos dessas histórias quase sempre estão ligados a grandes feitos em batalhas. É comum essas histórias terem pouco tempo de tela de coisas acontecendo que não são lutas. E uma coisa que eu gosto de enxergar hoje em dia, em obras desse estilo que cresceram comigo, como Naruto, como Bleach, como Fairy Tail, até eu crescer e a minha tolerância para sexualização em animes beirar o intragável, Dragon Ball, Cavaleiros principalmente, é prestar atenção no que os momentos de não luta contribuem para a narrativa. Além de serem cenas que, naturalmente,
conduzem da luta anterior até a próxima luta. Mas eu também gosto de pensar em como os personagens se desenvolvem e crescem em função das lutas. É muito interessante como Naruto, sendo um anime com um ponto focal nas suas lutas, consegue ter um diferencial, consegue ter um tema narrativo. Lipe, mas toda obra tem tema. Alguma coisa tem que ser o tema. Eu até concordo, mas nem toda obra a gente consegue sim identificar alguma coisa como o tema de toda obra. Mas não é porque a gente consegue identificar que significa que a obra está ativamente trabalhando, desenvolvendo esse tema. Nem toda obra usa os acontecimentos da sua história como argumentos de um assunto que ela quer desenvolver ao longo da narrativa. E pra mim, uma obra como Cavaleiros do Zodíaco é praticamente uma obra sem tema. 90% de Cavaleiros dá pra dizer que o tema é poder da amizade, e no finalzinho dá pra rever Cavaleiros e dizer que na realidade o tema é a capacidade de humanos de fazerem milagres acontecerem, é a beleza na imperfeição dos humanos contra a perfeição asséptica dos deuses. Mas a verdade é que Cavaleiros praticamente não desenvolve tema. Os acontecimentos de Cavaleiros mal servem para desenvolver os personagens, o que dirá desenvolver tema. E eu tô colocando Cavaleiros na cruz porque, por ser o meu anime favorito, eu sinto que eu tenho muito lugar de fala pra fazer esse tipo de comentário atacando. Mas como, obviamente, comparar Cavaleiros, que é um anime bem antigo, com Naruto é 100% anacronismo da minha parte, são obras de tempos diferentes, vamos mudar a comparação apenas para efeito não anacrônico, hein? Bleach é perfeito para o que eu preciso. Bleach é um anime que é só fórmula de shonen de porrada aplicada com um traço muito bonito. Bleach nunca chega perto de desenvolver personagem, o que dirá desenvolver tema. Luiz Felipe, esse não é o vídeo pra falar que Bleach é uma obra que não desenvolve nada, cuja única função era pagar as contas do Tite Kubo. Esse vai ser outro vídeo. Mas enquanto muitas obras ao seu redor só se importavam com a fórmula, Naruto sempre foi muito consistente em debater temas, em ter personagens que representam os temas, por vieses diferentes, fazendo um personagem ser o contra-argumento para um argumento que o outro personagem representa, colocar este argumento contra este contra-argumento num ringue e ver quem ganha. Novamente, Masashi Kishimoto soube conduzir muito bem a sua obra, até certo ponto, mas também isso não vai ser o assunto de hoje. Mas afinal de contas, qual é o tema de Naruto e como ele impacta e interage com o melhor Naruto em Naruto? Pois eu adianto que eu gosto do Naruto como personagem, mas talvez ele nem seja o melhor personagem principal dentro da sua própria história. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Antes da gente começar, só avisando que esse vídeo vai ter spoilers de Naruto clássico, o que honestamente, se você tá vendo esse vídeo sem ter visto Naruto, eu acho a experiência de um anime longo como esse tão mais importante do que qualquer eventual spoiler que podem te dar. Mas de qualquer forma eu deixo o aviso, eu aproveito esse momento também pra pedir pra você se inscrever no canal e clicar no botão do like caso você ainda não o tenha feito, beleza? Posso contar com você? Recado dado, vamos apresentar Naruto. Naruto é uma obra que se passa... Naruto é uma obra que dispensa apresentações, né? Não tem nenhuma necessidade de eu apresentar o universo de Naruto. Mas vai ficar legal, né? Bom, então volta. Naruto é uma obra que se passa numa releitura de um Japão feudal, mas com algumas tecnologias pontualmente avançadas. O ponto focal dos acontecimentos é na Vila Oculta da Folha, uma das grandes aldeias ninjas dessa história, localizada no País do Fogo. Essa é uma história em que os personagens são ninjas, mas não é exatamente do jeito que a gente está acostumado. Enquanto ninjas tradicionais eram agentes secretos, especialistas em infiltração, espionagem, sabotagem e, enfim, missões furtivas com F maiúsculo, os ninjas em Naruto são bem mais escalafobéticos e pouco discretos. Eles poderiam ser mais discretos se eles quisessem, mas se eu soubesse fazer um dragão de água igual aos Zabuza, eu acho que eu ia querer que todo mundo soubesse disso mesmo. Até existe a Anbu, uma divisão da Aldeia da Folha focada em infiltração, espionagem e sabotagem. A Anbu, então, são os ninjas ortodoxos, né? Mas a verdade é que eles não são tão relevantes para a história de Naruto como um todo. Neste universo, todo mundo vira ninja. Não, é sério, até o cachorro, o sapo e a cobra. E esse treinamento começa bem cedo. Basicamente, as crianças se alistam ao serviço militar com uns 10 anos de idade. A hierarquia dos ninjas nessa história começam com os genins, nível mais baixo que é comum ser dominado pelos adolescentes, que são recrutados para missões extremamente simples,
missões como resgatar gatos de uma árvore. O nível Chunin, nível que alguns adolescentes conseguem atingir, mas é mais comum vermos aqui jovens e adultos. Aqui são missões que podem envolver perigo, como proteger alguém, capturar vândalos ou conter um animal selvagem. O próximo nível é o Jounin. Pouquíssimos jovens como Neji se tornam Jounin ao longo da obra, pois é um nível onde nós vemos a maioria dos adultos da série. Neste nível, as missões podem envolver combates contra ninjas realmente perigosos em batalhas que sim, podem ser mortais. Eu tô falando isso tudo, mas se você assistiu uns 15 episódios de Naruto na sua vida, você conhece o aclamado arco do Zabuza e do Haku, uma missão que genins como o Naruto nunca deveriam ter ido. E acima de todos esses rankings ninjas, existe o Kage. Cada vila oculta possui o seu. Inclusive porque a vila oculta é oculta, não sabemos o motivo. Inclusive porque da Folha. Tem um motivo pra ser da Folha? Deve ter, mas nesse vídeo não importa. Os Kage são as figuras de autoridade máxima em cada vila. E pra cada vila existe uma nomenclatura própria. Na Vila da Areia, por exemplo, o Kazekage. Na Vila da Névoa, o Mizukage. E na Vila da Folha, o Hokage. Apesar dessa pompa toda, o Hokage nada mais é do que o prefeito. E o grande sonho do Naruto é se tornar Hokage. A gente vai voltar nisso mais pra frente. Além disso, existe também toda a questão do poderzinho. Em Naruto, nós temos o chakra, que não possui nenhuma relação com a cultura hindu. O chakra nessa obra é a energia usada em combate. Assim como em Cavaleiros existe o Cosmo, em Dragon Ball existe o Ki, o chakra é a energia vital que os ninjas aprendem a manipulá-la, a canalizá-la para fazer os jutsus. Os clássicos selos de mão, que todo mundo quando era criança ficava fazendo na escola, são como fórmulas que ao entrar em contato com a sua energia e aplicar a fórmula específica, você consegue realizar um jutsu. Existem 3 tipos principais de jutsu: ninjutsu, genjutsu e taijutsu. O ninjutsu é o mais variado, mas via de regra se relaciona com os elementos básicos: água, fogo, terra, vento e relâmpago. Existem também as técnicas que combinam mais de um elemento para criar elementos mais poderosos, como por exemplo madeira, que é a junção do elemento água e do elemento terra. Via de regra, as técnicas ofensivas mais poderosas costumam ser ninjutsus, por mais que jutsus de cura também sejam ninjutsu. O genjutsu é mais simples, pois são os jutsus de ilusão e manipulação da realidade. Enquanto o ninjutsu e o genjutsu envolvem manipulação do chakra e aplicação dos selos, o taijutsu vai pelo caminho completamente oposto. O taijutsu não requer moldagem de chakra, apenas uma força física e estamina do usuário. Como um bom shonen de luta, o Kishimoto é muito competente em aplicar os conceitos dos jutsus em usos criativos e diferentes para cada personagem. E eu acho muito importante estabelecer todos esses elementos, pois quando a gente fala de tema em Naruto, pra mim é muito claro como o tema do Naruto clássico é um, e o tema do Naruto Shippuden é outro. O tema que eu vejo com mais força no Naruto clássico é o tema de superação, de você chegar a lugares através do seu esforço, através da sua força de vontade. E eu prefiro colocar dessa forma, ao invés de dizer que o tema é meritocracia, porque essa é uma palavra carregada de muita coisa, negativa e tal. Meritocracia é um palavrão, mas eu preciso que você fique com meritocracia aí na sua cabeça. Mantenha essa palavra flutuando aí em segundo plano. Todo o começo de Naruto é baseado no quão o Naruto é um problema para a vila, por ele literalmente ser uma criança bagunceira. Mas essa é a forma desesperada de uma criança que perdeu os seus pais e que vive sozinha tentar conseguir alguma atenção. O nascimento do Naruto foi marcado pela grande tragédia que assolou a Vila Oculta da Folha 12 anos antes do ponto que a história começa. A Kyuubi, a raposa de 9 caudas, uma das 9 bijus, bestas de chakra enumerada pelo seu número de caudas, que são seres absurdamente poderosos, atacou a Vila da Folha. Na verdade, certas pessoas soltaram a raposa de 9 caudas no meio da vila para ela destruir tudo. E coube ao quarto Hokage dar cabo dela. Para isso, ele selou parte da raposa de 9 caudas dentro de si e parte dentro do seu filho recém-nascido. Adivinha quem foi? Infelizmente, ele morreu no processo e seu filho se tornara órfão. Esse foi o grande evento catastrófico que antecede a história de Naruto. E tudo por trás desse evento vai ser explicado e explorado bem lá na frente na obra. Não apenas quando for relevante para o roteiro nós descobrimos a verdade por trás deste evento, como também quando for importante tematicamente. Pois este é um elemento formativo, é um elemento que define o personagem principal e a forma como todos ao seu redor o enxergam. É por isso que eu antecipo que o tema de Shippuden é sobre lidar com o ódio no seu peito em decorrência do que a vida fez com você. Você pode abraçar as pessoas ou afastar as pessoas. E é por isso, por esse tema, que Naruto vira demais sobre a dualidade Naruto e Sasuke. Quase não tem espaço para outra coisa no Shippuden.
Mas novamente a gente tá aqui pra falar do clássico. Eu gosto demais da forma como os dois momentos dessa obra possuem temáticas diferentes, elas conduzem a narrativa, conduzem pra onde a história está indo, mas eu acho um pouco forçação de barra o ódio que a vila nutre pelo Naruto. Esse moleque é o filho do antigo prefeito que morreu salvando a cidade. Existe um bicho ruim lacrado dentro dele? Sim, mas não tem nenhum sinal de que isso vai sair do controle. E não foi escolha dele ter perdido os pais e ter esse bicho ruim dentro de si. É muito desproporcional e fora de base o ódio que o Naruto recebe da sociedade da Vila da Folha. E na minha opinião isso mostra uma tremenda incompetência dos adultos de alta patente da época também. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, deveria ter acobertado essa história melhor, hein? É meio que senso comum que a raposa de 9 caudas está dentro do Naruto. Como as pessoas ficaram sabendo disso? O quarto Hokage fez o jutsu que selou a raposa dentro dele e do próprio filho no meio da floresta. Eu entendo a importância narrativa da cidade ter medo do Naruto, mas fato é que além de ser bem desproporcional, quem que foi o fofoqueiro? Além disso, cara, o Naruto é uma criança que mora sozinha. Por que ele não foi adotado? Ele é o filho do prefeito que sacrificou pra salvar a cidade e a forma que a cidade retribui é odiando a criança. Ai, meu Deus do céu. Exausto. Enfim, tematicamente funciona, por mais que não faça nenhum sentido. Seguindo em frente, eventualmente chega a época do Naruto fazer o teste para se tornar um Genin. E fato é que ele é um péssimo ninja, ele tem zero controle sobre o próprio chakra. O que faz muito sentido porque isso aqui tá dentro dele. Ele tá aprendendo a andar de bicicleta, só que tem um elefante invisível sentado na cestinha. Não vai dar certo. O Naruto vai lentamente aprendendo a controlar o chakra dele, e inclusive logo no primeiro episódio é muito bonito como ele consegue respirar fundo e manipular muito bem o seu chakra, fazendo um jutsu extremamente poderoso quando ele recebe carinho do Iruka Sensei. Ele leva muito tempo na obra para ser um ninja habilidoso, mas o momento chave para ele, que faz ele conseguir ter foco e determinação a ponto de realizar jutsus bem feitos, é quando alguém oferece amparo. É quando alguém se coloca disponível para ele. Isso é muito bonito. Ora, quem diria que é isso que aquela criança precisava, né? Mas conforme a obra avança, na medida que o Naruto vai fazendo amigos, vai tendo pessoas ao lado dele, ele vai melhorando enquanto ninja e chega num ponto que ele de verdade é um ninja competente. Mas a história do Naruto sempre teve uma âncora muito pesada no tema lá do Shippuden, na relação com o ódio e o que fazer com isso. Não que o Naruto não seja também um bom protagonista de uma história de uma pessoa que tem muita dificuldade de se provar, porque ela não é tão habilidosa. E aí ele precisa se provar através de um esforço absurdo. É muito comum, inclusive, esse tipo de personagem principal que no começo da história ele é péssimo, mas ele se esforça tanto até o ponto em que ele fica bom uma hora. Ele se esforça além do limite pra ele conseguir ser excepcional. Mas o Naruto tem a raposa de 9 caudas dentro dele, né? E lá pra frente, isso vai virar a principal fonte de força dele. Literalmente fonte. Não me leve a mal. A raposa de 9 caudas é por muito tempo um elefante na cestinha de bicicleta. O Naruto demora demais pra conseguir sair da estaca zero por conta disso. Mas como eu já disse nesse vídeo, eu aposto que o Naruto teria vencido a estaca zero com muito mais velocidade e facilidade se ele simplesmente tivesse alguém dando carinho pra ele, mostrando que ele merece viver, mostrando que ele não é um monstro. E é por isso que, pra mim, a âncora do Naruto tá no próximo tema, que a obra que leva o nome dele vai ter. Isso porque desde o começo, no arco dos Zabuza, em que ele fica extremamente poderoso ao deixar a raposa de 9 caudas basicamente tomar as ações por ele. Ele pode não ter controle nenhum, mas o fato da raposa existir dentro dele garantiu a ele um nível de chakra completamente absurdo. Vira uma questão de tempo para a raposa de 9 caudas deixar de ser um elefante na cestinha da bicicleta para ser um elefante que carrega a bicicleta nas costas. Sempre é dito como o Naruto é uma criança com um nível de chakra completamente superior ao de muitos adultos. E em muitas lutas, em que o Naruto ficava tomado por sentimentos fortes, com muito medo, com muita raiva, com muito ódio, a raposa se manifestava e aumentava muito o poder de luta dele. O Naruto perdia o controle, mas a obra nunca foi tão fundo em quão problemático pode ser o Naruto perder o controle da raposa. A obra mostra que se ele perdesse o controle por completo, isso sem dúvida seria um problema, mas não é como se toda vez que a raposa tomasse controle do Naruto, ele sempre ferisse um amigo, sempre que ele voltasse a si, ele visse as consequências das suas ações e isso se tornasse um fardo. Não. E aí, nesse sentido, o Naruto perder o controle da raposa pra sentar a mão no inimigo que tá na frente dele
Ok. E quase todo o Naruto clássico é sobre o exame Chunin e as suas repercussões. E bom, esse é o exame para você subir de patente, para você ser um ninja reconhecidamente mais forte. Existe muito aqui a questão do mérito, a questão de você conseguir ser melhor que os outros, independente das limitações que a vida te colocou. E se tem um personagem nessa obra que a vida colocou limitações, não é o Naruto. É o Rock Lee. O Lee é um personagem que não consegue manipular o chakra. Ele literalmente não é capaz de fazer ninjutsu ou genjutsu. A única forma dele lutar é com o taijutsu, é através da força física bruta. Nessa obra, a habilidade de manipular o chakra é algo meio básico. Ser apto a realizar ninjutsus e genjutsus é basicamente o elemento que define o que é um ninja nessa obra. Todo mundo tem algum nível de taijutsu, algum nível de habilidades corpo a corpo, mais cruas, mas mesmo os ninjas especialistas em taijutsu, eles optaram por se especializar nesse tipo de técnica. Isso não quer dizer que eles não sabem nenhum ninjutsu ou genjutsu, diferente do Lee. Isso faz com que o personagem tenha uma vontade muito grande de se provar perante a sociedade. Ele treina incansavelmente para aprimorar o seu taijutsu, para conseguir competir de igual para igual com os ninjas que possuem ninjutsu e genjutsu. Fato é que o Lee é extremamente poderoso, muito mais forte que muito personagem. Mas os personagens olham pra ele de um jeito diferente, como se o Lee fosse menos ninja, por não conseguir realizar ninjutsu e genjutsu. O povo da Vila da Folha é um bando de pau no cu também, né? Nossa senhora, velho. Mas o meu ponto é que o Lee é um personagem tão diferente dentro deste universo, justamente por não conseguir fazer as coisas que definem os lutadores deste mundo, e que justamente por isso ele é um personagem que dá tanta vontade de torcer pra ele. Ele é um personagem tão barulhento quanto o Naruto, uma criança que não cala a boca, só fala alto, e é muito comum as pessoas não gostarem do Naruto, mas gostarem do Lee. É muito interessante como ambos os personagens possuem uma personalidade muito próxima, mas o Lee conquista facilmente as pessoas, enquanto o Naruto não. Interessante, né? Isso pra mim reforça como é forte o tema de superação e de esforço dentro do Naruto clássico. O Naruto teve muitos problemas e era muito desastrado, mas ele vai melhorando ao longo da obra. E bom, o sonho dele basicamente é ser prefeito. Ele quer ser prefeito da vila como um símbolo de que ele atingiu o reconhecimento das pessoas, de que ele vale para as pessoas. E o sonho dele ser prefeito tem mais relação com o desejo interno dele de ser importante para as outras pessoas do que necessariamente se provar. Enquanto o Lee precisava primeiro entender que ele tem valor, mesmo não sabendo ninjutsu e genjutsu, ele precisava era de terapia e de um adulto do lado dele para falar essas coisas. A entender que dane-se o que os outros pensam. Ele não é pior do que ninguém, ele não é menos do que ninguém por só saber o taijutsu. A obra define pra gente o que é um ninja nesse mundo, pra depois ela apresentar pra gente o Rock Lee, que vai contra aquele conceito inicial. Por mais que a gente consiga entender que tá tudo bem só saber o taijutsu, é muito relacionável o sentimento que o Lee nutre, por conta da forma que o mundo o trata, por conta da forma que o mundo o vê. Querer se provar para os outros, mas na verdade se provar para si mesmo. É muito complexo. E pessoal, tá na hora, né? DJ, coloca o Linkin Park. A luta do Lee contra o Gaara, eu me arrisco dizer que é a luta mais icônica de Naruto. O Naruto não tá na luta mais icônica do anime que leva o nome dele. Essa luta é uma classificatória do exame Chunin, não é a luta final, a luta que vai definir quem vai ser o novo Chunin. Nesse sentido, é uma luta que não existem riscos reais, não é pra ser uma luta até a morte, inclusive a ideia é que não seja. Mas o Lee, coitado, está enfrentando justamente o Gaara, que possui dentro dele um biju, assim como o Naruto. O Ichibi, que é esse bebê fofo de areia. Por ter o Ichibi dentro de si, o Gaara tem um passado extremamente triste, assim como o Naruto. Mas na arena de batalha, não é competição de tristeza, né? Não é competição de quem apanhou mais na vida, e sim competição de quem é mais forte. E por isso, o Lee enfrentar o Gaara é perfeito para representar, de um lado, uma pessoa que é forte pelo mérito próprio, por treinar incansavelmente, por se esforçar, e do outro lado, berço de ouro. Novamente, gente, berço de ouro no que se diz respeito a ser extremamente poderoso, tá? Isso ficou claro, né? E a luta entre os dois é tão incrível, pois o Lee faz o senso de perigo ir ao máximo ao utilizar a técnica de abrir os 8 portões. Os portões são formas de você desbloquear o seu potencial de luta, mas isso é extremamente custoso para o seu corpo. Abrir os portões pode trazer danos irreversíveis, pode inclusive
te levar à morte. Esse é o momento que eu penso, Lee, você não podia ter deixado pra fazer o exame Chunin novamente no ano seguinte, meu camarada? Pra que levar essa luta, levar essa classificatória tão a sério? Lip, eu até poderia fazer isso, mas esse, bom, foi o preço para entrar na história, né? Tá, isso é isso é um fato. Esse foi o preço para a gente ter a luta mais épica de Naruto. Essa luta é vencida pelo Gaara, pois neste ponto da história, o Gaara beirava o invencível. E como resultado, o Lee nunca mais conseguiria ser um ninja, pelos danos que aquela luta causara em seu corpo. E aqui a gente entra numa eterna especulação, não existe informação oficial sobre isso, pelo menos eu não encontrei nada, que o Neji e o Lee, dois personagens que são muito trabalhados no Naruto clássico, teriam morrido no clássico e nunca teriam chegado até o Shippuden. Reza a lenda de que esse era o plano original do Kishimoto, mas que ele não conseguiu fazer isso devido à tremenda popularidade destes dois personagens. É muito triste ver como o Lee é extremamente descartado no Shippuden. O personagem volta a lutar e participa inclusive do clímax do Naruto clássico, lutando ao lado do próprio Gaara, dessa vez em uma missão de altíssimo risco e de altíssima importância. Mas a sensação que ficou é que a história que o Kishimoto tinha pra contar do Lee já foi contada. Pensando no que o Naruto vem a se tornar como obra lá no Shippuden, eu nem sei que papel que o Lee poderia ter desempenhado, sabe? Além de ser só mais um ali no meio. Justamente porque o foco da história fica tão em cima do Naruto e do Sasuke. Por mais que tenha guerra, poucos arcos narrativos se sustentam se eles não impactam diretamente as ações do Naruto e do Sasuke. O Shikamaru é um exemplo surpreendente de personagem que consegue ser muito desenvolvido e ter um arco praticamente pra ele lá no Shippuden. São poucos os personagens que realmente conseguiram brilhar depois do clássico, né? Pelo menos o próprio Naruto vai se tornar um excelente personagem mais pra frente. E isso acontece de verdade pra mim pela mudança radical do tema da obra. A primeira batalha de Naruto e Sasuke no Vale do Fim representam essa mudança de tema por completo, como a partir dali, a história seria muito focada neles dois, enquanto Lee é um personagem que se beneficiava demais do tema anterior da obra. Novamente, pra mim é uma pena o Lee beirar a irrelevância na hora que a obra muda de tema, mas pelo menos quando ela o faz, ela escolhe um novo tema que agora sim favorece demais o seu personagem principal. A gente consegue ter muito mais empatia pelo Naruto, inclusive é muito comum histórias das pessoas que dizem que começam a gostar do Naruto como personagem só no Shippuden. Quando Kishimoto ajusta a mira, ele faz o Naruto ser um personagem maravilhoso de acompanhar. Mas até esse momento chegar, o Naruto que me desculpe, mas o melhor personagem principal do Naruto clássico, que tranquilamente tinha potencial, tanto em design quanto em carisma, mas principalmente em história, para dar o nome dessa obra, sem sombra de dúvidas, é o Rock Lee. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Há muito tempo eu queria trazer Naruto aqui, mas eu demorei pra encontrar um tema que me agradava bastante pra fazer um vídeo em volta sobre. Mas eu fiquei muito feliz de poder fazer um vídeo falando tão bem assim do Lee. Ele é um personagem muito querido. Eu realmente não gosto das decisões lá do final que o Kishimoto fez pro personagem, mas pelo menos a jornada com ele é tão legal. O que você acha disso tudo? Comenta aí embaixo. Lembra também de clicar no botão do like e de se inscrever no canal, que isso me ajuda por demais. Beleza? Muito obrigado de novo. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!